Olá, pérolas preciosas, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é a Luana Nascimento e nós estamos dando continuidade ao nosso estudo Aprendendo com Jesus. Hoje, dia 7, o tema é Aprendendo sobre compaixão. Glória a Deus. Hoje vamos falar sobre compaixão. Mas o que essa palavra significa? Bom, significa sentimento de pesar, de tristeza causado pela tragédia alheia e que desperta a vontade de ajudar, de confortar quem dela padece. Também significa sentimento de piedade com o sofrimento alheio, ou seja, compaixão é sofrer com a dor do outro. Glória a Deus. A Bíblia nos conta que um dia Jesus foi à cidade de Naim, juntamente com muitos dos seus discípulos e uma grande multidão que o seguia. Lucas, capítulo 7, versículo 11, diz assim: No dia seguinte, Jesus foi para uma cidade chamada Naim, e muitos dos seus discípulos e uma grande multidão o seguiam. E quando ele chegou perto da porta da cidade, viu que levavam para fora um morto. E o escritor, que no caso é Lucas, deixa claro que o morto era filho único de uma viúva. Então, Jesus, vendo toda aquela situação, moveu-se de íntima compaixão pela mãe do jovem e disse: Não chores. O Senhor se aproximou, tocou o esquife e aqueles que o levavam pararam. Então ele disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E aquele que estava morto sentou-se e começou a falar. E Jesus o devolveu à sua mãe. Aleluia. Jesus nos ensina que uma atitude cheia de compaixão pode mudar vidas. Talvez você esteja se perguntando: mas eu não tenho o poder de Jesus. Bom, é claro que não temos, mas podemos oferecer o melhor que estiver ao nosso alcance. Pode ser uma palavra de consolo, um abraço ou um simples gesto de carinho. Nós precisamos entender, amadas, que a compaixão é justamente se colocar no lugar do outro. Jesus se colocou no lugar daquela mãe e trouxe o filho dela de volta, porque ele podia fazer isso. Mas talvez, quando se trata da minha e da sua vida, nós podemos levar a alguém que está sofrendo uma palavra de conforto. Podemos levar a essa pessoa um abraço. Podemos levar a essa pessoa um coração aberto para ouvir o que ela tem a falar. Isso é compaixão, é se preocupar, é se pôr no lugar do outro. E Jesus nos ensinou muito bem sobre isso. Veja outros exemplos de compaixão citados na Bíblia. O primeiro desses exemplos é a segunda multiplicação dos pães e peixes. E você vai encontrar esse relato bíblico em Mateus, capítulo 15, do 29 ao 39, e também em Marcos, capítulo 8, do versículo 1 ao versículo 9. Jesus teve compaixão da multidão e, por causa disso, multiplicou pão e peixe para alimentar a todos. Aleluia! O segundo exemplo de compaixão que nós podemos ver na Bíblia são os dois cegos de Jericó. Está em Mateus, capítulo 20, do versículo 29 ao 34. Jesus teve compaixão deles e os curou. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui um terceiro exemplo de compaixão citado na Bíblia é a parábola do bom samaritano, que se encontra em Lucas, capítulo 10, do versículo 25 ao 37. E aqui Jesus nos ensinou que podemos demonstrar amor para com as pessoas
enquanto demonstramos compaixão por elas. Acredito eu que todas que estão aqui ouvindo esse áudio já devem ter, pelo menos, ouvido falar dessa parábola do bom samaritano. Jesus vai contar que um homem, né, ele foi assaltado, bateram nele, deixaram ele na estrada, meio morto. E a Bíblia vai contar que descia por aquele caminho um sacerdote. Mas esse sacerdote, quando olhou para aquela situação, passou por longe. Passava por ali também um levita. Ele também olhou a situação e passou por longe. Mas descia por ali um homem que vinha de viagem. E esse homem era um samaritano. Alguém que não conhecia o verdadeiro Deus. Alguém que adorava a deuses pagãos. Mas a Bíblia diz que quando aquele homem, aquele samaritano, viu aquele homem jogado no chão, ele se moveu de uma compaixão. E a primeira atitude dele foi chegar até aquele homem, colocar azeite em suas feridas e depois colocá-lo sobre a sua própria cavalgadura. Ou seja, ele colocou aquele homem sobre o seu cavalo e foi a pé. Isso é compaixão, é se colocar no lugar do outro. Isso é também demonstrar amor. Veja bem que Jesus nos dá aqui vários exemplos de que nós podemos sim, amadas, fazer a diferença. Nós estamos já no 7º dia desse estudo, onde nós estamos aprendendo com Jesus a fazermos as coisas da forma certa, a honrarmos ao nome do Senhor com a nossa vida e com as nossas atitudes, não apenas com palavras, mas com gestos e ações. Veja bem que através desses exemplos, né, que foram citados, Jesus nos ensinou que a compaixão deve fazer parte da nossa vida diária. Afinal, Ele é o nosso exemplo e Ele agia com compaixão. Então, nós também devemos agir. E aqui vai as perguntas para refletir. Primeira pergunta. A palavra diz que devo amar o meu próximo da mesma forma que me amo. Mas, afinal, tenho feito isso? Segunda pergunta. Tenho demonstrado compaixão para com os outros ou só me preocupo com minhas próprias necessidades? Terceira pergunta. Como posso demonstrar compaixão àqueles que estão ao meu redor? Quarta e última pergunta. Tenho sido alguém que usa as palavras para ajudar pessoas ou só estou preocupada comigo mesma? Amadas, eu sou sincera em dizer, esse estudo ele tem me confrontado. Porque cada pergunta dessa que eu trago aqui no estudo, foram perguntas que quando eu estava escrevendo o estudo, o Senhor falou para mim, Ele perguntou para mim. Sabe, nós precisamos parar para refletir. A palavra do Senhor só pode ser uma verdade na minha vida quando ela se torna real. Quando a palavra do Senhor se torna viva na minha vida, quando ela se torna prática, quando eu ouço e vivo aquilo que foi falado. Então, que nós venhamos refletir com relação a isso, porque o Senhor nos convida a fazermos a diferença. E aqui eu vou finalizar deixando os versículos para reflexão. Este é meu mandamento: amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamarei de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas vos tenho chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos revelei. Não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi e vos designei para ir e dar fruto, e fruto que permaneça, para que o Pai lhes conceda tudo o que pedirdes em meu nome. Aleluia. João, capítulo 15,
do versículo 12 ao versículo 16. Lembre-se, o Senhor nos chama para fazermos a diferença. Glória a Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a cada uma de vocês, que Ele guarde a você, a sua casa, a sua família, que Ele te conceda toda sorte de bênçãos. Que o Senhor te abençoe. E um forte abraço e até o nosso próximo áudio.